Bom, pessoal, vamos continuar aí com nossas palestras. Eu vou chamar agora o Milton, que é o nosso diretor, que vai falar um pouco aí sobre os 15 anos do XBR. Bom, fica à vontade aí, Milton. Bom dia, pessoal. Então, tenho a missão hoje de falar sobre o X, né? E esse mês aqui, né, a gente está comemorando aí os 15 anos, né, do XBR. Só para ter uma ideia, né, no que a gente conseguiu nesses 15 anos, né, aqui temos uma comparação sobre os principais pontos de troca de tráfego no mundo, né, e como é que vamos dizer assim, a colocação de cada uma delas, né? Quer dizer, quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quer dizer, que é muito difícil você dizer assim, quem que é o primeiro, né? Quer dizer, porque se você usar o critério tráfego, então quer dizer que você vai lá, se é a respeito de pico, o Internet Exchange de Frankfurt, tá? Então está com 6,15 terabits por segundo. Se for na média também, né? Essa média de tráfego, também ele vai ser o primeiro, e o de Amsterdã acaba ficando em segundo. Agora, quando você, digamos assim, vê o IX em comparação com o Lynx, na parte de pico nós somos maiores, só que na média a gente é um pouco menor, ok? Então, quer dizer, que as colocações aí acabam se alternando aí. E, às vezes, também, quer dizer, que o de Amsterdã acaba passando de Frankfurt e vice-versa, tá? Mas, no quesito número de participantes, a gente é indiscutivelmente o primeiro. Quer dizer, que a gente tem quase o dobro do número de participantes que teria o segundo colocado aí, que, no caso, está com o Lynx. Tá ok? Pouquinho a mais do que o pessoal de Frankfurt e pouquinho a mais do que o pessoal de Amsterdã. Ok? Então, quer dizer que aqui o Brasil ele tem um fenômeno interessante, né, que essa quantidade grande de sistemas autônomos que estão participando, né, e como que o Fred já disse, né, a gente enxergou isso desde o início, em 2004, que era importante a gente trabalhar a questão dos sistemas autônomos. Sem isso, a gente não teria chegado nesse ponto aqui. Tá? Agora, como que muitos de vocês, né, estão fazendo o curso aí, e às vezes, né, a gente fica surpreso, né, que muita gente não sabe o que é o PTT, né? Quer dizer, então, isso aqui, quer dizer, que é só para nivelar todo mundo aí, né, nessa questão de PTT, né? Porque muitas vezes a gente fica surpreso, né, em alguns eventos, né, que a gente vai, e algumas pessoas não sabem o que é, ok? Então, uma explicação bastante simples, né? Quer dizer que o ponto de troca de tráfego é uma infraestrutura, né, para poder todos os sistemas autônomos se ligarem e trocarem tráfego entre si aí, tá? Então, eu digo que para ter um ponto de troca de tráfego é necessário ter sistemas autônomos, tá ok? Então, isso daí é a parte mais importante aí. Agora, o que é um sistema autônomo, né? Quer dizer, que você precisa relembrar que muita gente fala sobre internet como se fosse uma nuvem, só que dizer que é uma nuvem não ajuda muito. Tá? Então, estou conectado na nuvem, não ajuda muito. Então, fizemos esse esqueminha aqui, quer dizer, que é um conjunto de redes interligados, ok? Essas redes aí, né, são o que a gente chama de sistemas autônomos, tá? E essas redes aí não são só empresas de telecomunicações, também são redes acadêmicas, redes de governo, redes de banco, fábricas, ok? Então, são todas essas redes formando um ecossistema que se conectam entre si aí, tá? Agora, para poderem se conversar, eles acabam utilizando esse protocolo chamado BGP, né? E eles acabam trocando as informações de roteamento, tá? Então, para cada um deles se comunicarem, né, vocês poderiam simplesmente imaginar que
uma das ideias seria fazer uma rede full mesh, só que rede full mesh é muito caro, ok? Então, o que acaba acontecendo é que tem muitos, o que a gente chama de provedores de trânsito, né? Quer dizer, que acaba vendendo a sua conectividade para com o resto da internet, aí, tá? E uma das maneiras também de você minimizar essa quantidade de, digamos, conectividades necessária, né, são os pontos de troca de tráfego, ok? Então, através de uma única conexão, você tem acesso a outros sistemas autônomos. Então, se você imaginar aqui em São Paulo, são mais de 1.700 sistemas autônomos. Você faz uma única conexão e você está já participando, né, já trocando tráfego com mais de 1.700. Tá? Então, o nosso projeto aqui, né, quer dizer que a gente está criando pontos de troca de tráfego, a gente continua criando, né, a gente vai ver um timeline aí para poder ver como é que a gente cresce, né. A gente atende as regiões onde que o pessoal deseja, digamos assim, deseja trocar tráfego. Então, se tem um local que o pessoal deseja trocar tráfego, eles entram em contato com a gente e a gente estuda, havendo necessidade, a gente vai lá e instala, ok? E como o Fred falou, né, quer dizer que a grande maioria dos Internet Exchange são gratuitos, quer dizer que a gente não tem, a gente só tem assim a determinação de fazer cobrança ainda relativo ao custo operacional somente em São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os demais são gratuitos, ok? Bem, a característica importante para se ter um ponto de troca de tráfego: neutralidade, pessoal, qualidade, baixo custo e matriz de troca de tráfego regional única. Então, se vocês observarem, quer dizer que cada um dos nossos pontos de troca de tráfego, ele não tem um único local para você se conectar, ok? Então, São Paulo aqui são mais de 30, Rio de Janeiro tem vários locais que vocês podem se ligar, Fortaleza também. Quer dizer que, então, são várias alternativas aí, mas todas essas alternativas para vocês se interligarem acabam se constituindo numa única matriz regional. Tá? Agora, o que é um sistema autônomo? Né? Quer dizer, que a gente fala sobre sistema autônomo, né, a todo momento, muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe. E, de fato, né, pessoal, a definição de sistemas autônomos, né, parece definição assim, água, entendeu? Só que muita gente sabe, mas não consegue explicar direito, né? Quer dizer que, basicamente, né, a gente reúne aqui duas características, né? Quer dizer que você tem uma rede física, né, ok? E você tem uma tabela de roteamento global da internet, ok? São duas características aí importante para o sistema autônomo. Quer dizer, você precisa ter caminhos diversos para chegar num destino, ok? Então, isso aqui é o que define os sistemas autônomos aí. E para você ter essa ideia aí dessa tabela de roteamento, a gente acaba utilizando o protocolo BGP, tá ok? Então, o AES não se limita à empresa de telecomunicações, tá? Inclui as outras redes aí, como eu já havia dito. Bem, quantos sistemas autônomos existem aí no mundo, né? Quer dizer que essa tabela aí, né, esse gráfico, acaba mostrando aí, né, porque a gente tem as diversas alocações aqui em diversas regiões, né? Sendo que a nossa, né, está aqui, ó, pessoal. Quer dizer que, então, isso daqui é um relatório de março, né? Então, você tem aqui algo como 9.000, pouco mais de 9.000 sistemas autônomos aqui na região da América Latina. E como o Fred disse, né, 6.800, né, pô, é Brasil. Quer dizer que a gente é muito maior do que qualquer um na América Latina aí, tá? Agora, só que em relação ao mundo, né, você vai ver que na região da Europa, né, quer dizer que você tem aqui 34.000, né, aqui você tem aqui na região dos Estados Unidos, Canadá,
algo como 29 mil, 30 mil, né? E aqui a região da Ásia e Pacífico, né? Você soma aqui 8 com 7, dá uns 15, 16 mil sistemas autônomos aí. E a África, obviamente, é o novato aqui, né? Tem poucos sistemas autônomos aí. Bem, isso daqui é a comparação do Brasil em relação a outros países aqui da região, né? Então, a gente acaba pegando aqui o Brasil, né? E os demais aqui, né? O segundo colocado aqui, que é a Argentina, né? Que tem... não dá para ler, né? Mas acho que era algo como 700 sistemas autônomos. Então, quer dizer que a gente tem, vamos dizer assim, uma distância muito grande em relação aos outros países aí. Essa é a curva de crescimento dos sistemas autônomos, é o trabalho que a gente tem feito, é isso que o Fred falou, né? A gente cresce 100 novos sistemas autônomos por mês. Aqui está a distribuição, né, dos sistemas autônomos, quer dizer que temos sistemas autônomos nas mais diversas localidades, né? Isso daqui é de fevereiro, né? Aqui está a distribuição de sistemas autônomos no Brasil, né? Então, em termos de percentual, como é que está distribuído, né? Obviamente, aqui a região sudeste é o que tem a maior concentração de sistemas autônomos e a região norte é o que tem a menor, né? Só 4,5%. Bem, falando um pouquinho dessa linha do tempo aí sobre a internet aqui no Brasil, né? Então, a gente começa, né? A história da internet, né, com um link, né, não com a internet de fato, né, a gente começa com um link conectando o Brasil, né, com as sedes acadêmicas que estavam em operação no mundo, né, no caso aí a BitNet, né, quer dizer, então você tem aqui um link de 9.600, né, ligando a LNCC até a Universidade de Maryland, ok, para poder se conectar à BitNet. E, no mesmo ano também, a FAPESP tem o link de 4.800 para o Fermilab em Chicago, para ligar tanto o BitNet quanto a RapNet. Ok? E, de 88 para 89, né, quer dizer que tem algumas novas conectividades, né, então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro acaba se conectando na UCLA, né, e as 3 ilhas BitNet, né, eles acabam se interligando, né? E em 2 anos aí a gente tinha 2 grandes ilhas de concentração, né? Os outros estados acabam se conectando tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E em 91, né? 91, de fato, né? Quer dizer que aquele link que estava sendo adotado para a BitNet, RapNet na FAPESP, né, quer dizer, que passa de 4.800 para 9.600, né, e acaba acrescentando o transporte IP. E, através desse transporte IP, acaba iniciando a internet aqui no Brasil em 91. Tá ok? De 91 até 95, basicamente, rede acadêmica. Em 95 começa a internet comercial aqui no Brasil, né? Assim como também teve a criação do Comitê Gestor da Internet, né? E a internet começa a crescer a partir de então, né? Aqui, em 98, a gente monta o primeiro ponto de troca de tráfego aqui no Brasil, né? Que foi lá na FAPESP. E isso daqui é esquemático aqui que foi utilizado, né, ligando as empresas comerciais acadêmicas, né, e essa iniciativa aqui de 98, né, ela acabou crescendo, né, quer dizer que para outros pontos de troca de tráfego, né, normalmente acadêmicos, né, isso aqui no Rio Grande do Sul, aqui teve uma iniciativa, a primeira iniciativa comercial de ponto de troca de tráfego, que era a antiga OptiGlobe, né, para agora Tivit, né, em 2000. Tá? Em 2000 mesmo teve o cabo submarino, na época que, no caso, aí, o link da FAPESP estava com 12 MB, passou-se para 155 MB, só para ter uma ideia de que se vocês sentem falta de banda nessa época aqui, era terrível. Tá? A gente só tinha folga só às 6 horas da manhã, assim uma barriguinha, todos os demais horários saturados, como se fosse flat. Tá?
Então, nessa época aí, a gente já chegou a utilizar, um ano anterior aí, conteúdos da Akamai, tá? Quer dizer que a Akamai aqui no Brasil, ela é muito antiga, tá? Então, já em 99, tá? E em 2004, né, a gente começa a iniciativa do PTT Metro aqui no Brasil, tá? Então, quer dizer que como que aquele ponto de troca de tráfego da FAPESP é transferido para a Terremark, né? Quer dizer que o comitê gestor decide ter o início do projeto do PTT Metro em São Paulo, né? Aí esse PTT Metro passou a se denominar PTT.br e depois, agora, ix.br, para termos a internacionalização do nome. Tá ok? Então, a partir de 2004, com a iniciativa dos locais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Aí ele começa a crescer, 2005 para Porto Alegre e Curitiba, 2006, Belo Horizonte, Florianópolis, né? Aqui, um conteúdo, na época de peso, né? O Yahoo entra no Ix de São Paulo, né? Em 2007, Salvador. 2008, né? Entrada do Google no Ix de São Paulo e também a gente instala Fortaleza e Londrina. 2009, Campinas e Recife. 2010, Campina Grande e Goiânia. Aí a Globo.com acaba entrando em São Paulo. Aí temos os PTTs de Americana, que também foi descomissionada anos depois, Belém, Caxias do Sul, São José dos Campos, Vitória, né? O Amazon acaba entrando aqui em São Paulo, Manaus, São José do Rio Preto, Netflix acaba entrando em São Paulo em 2012, tá? A Globo.com acaba também indo para o Rio de Janeiro. Em 2013, Lajeado, Maringá, São Carlos, né? Aí Facebook acaba entrando, né? Microsoft também no Ix de São Paulo, Google, Amazon no Ix do Rio de Janeiro. Em 2014, Cuiabá, Netflix vai também para o Rio de Janeiro. 2015, a Akamai, pela primeira vez, participa do ponto de tráfego de São Paulo. Netflix vai para o Ix de Porto Alegre. Foz do Iguaçu instalado em 2016. A Akamai também instala suas facilities no Rio de Janeiro. E aí temos Aracaju, né? Netflix acaba entrando em Fortaleza em 2017. Depois, em 2018, São Luís, Maceió e Teresina. Então, notem vocês que a gente está sempre crescendo aí essa estrutura do Ix, tá? Então, essas daqui são as localidades em que estão presentes. Aqui está a distribuição dos participantes por localidade, tá? Então, essa tabela aqui acaba mostrando aí como é que está essa distribuição. E aqui também temos o crescimento, né, do tráfego em cada uma das localidades, né? Então, aqui vocês podem notar que, basicamente, São Paulo se destaca, aí você tem a parte do Rio de Janeiro, né, e depois os demais aqui embaixo, né? Então, a gente, olhando os de baixo, né, sem o São Paulo e Rio de Janeiro, né, a gente acaba tendo essa ideia aqui de que a gente tem algumas localidades aqui, como o Rio Grande do Sul, né? E agora aqui, né, recentemente, né, o Ceará aí acaba tendo um crescimento e acaba competindo aí com Porto Alegre. Bem, serviços no do XBR, né? Preciso ver aqui. Temos vários serviços, né? Quer dizer, com a S112, Looking Glass, Remote Route Collector, o projeto do pessoal lá do RIPE, né? A gente tem o Route Views aqui, temos a parte de medição CIMET, né? Tem o SAR aí, que é o Sistema de Análise de Rotas, serviço de Route Servers, para poder facilitar a vida de vocês, né? O DNS Route Server, né, como o Fred já tinha comentado, assim como também as cópias do .br, nessa nossa estrutura. Então, aqui, né, a gente tem as localidades onde tem o CIMET e também tem o .br, né? Então, isso aqui temos
digamos, 29 localidades aí na parte CIMET, 14 na parte do Raiz.br, mas isso vai acabar se expandindo aí para todas as localidades no decorrer do ano. Tá? Bem, esse projeto aqui, né, ele é importante no cenário atual, né, pelo fato de que a gente acaba notando, né, que todo mundo reporta que 60% a 70% do tráfego internet, né, necessário para poder atender os usuários residenciais, né, pode ser encontrado no Distrito de São Paulo, né, sendo que Google, Netflix, Akamai e Facebook, né, são os responsáveis pela maior parte desse tráfego aí. Então, a nossa ideia, né, é tentar levar esses conteúdos principais para outras localidades. Tá? Só que, quando a gente fez a pergunta que se essas empresas aqui gostariam de colocar essa infraestrutura nos outros pontos de tráfego, eles disseram que não têm interesse no momento, né, e que eles têm preferência por oferecer cache para os provedores, ok? Que têm um grande volume de tráfego. Tá? Então, quer dizer que, como que o ponto de troca de tráfego aqui de São Paulo, né, ele, em 2015, que estava com 703 participantes, em 2017 passa para 1.214, né? Em 2018, 1.506, e agora, 2019, 1.700, né? Quer dizer, que isso torna-se uma preocupação nossa aí, né, no sentido de que a gente também deve fazer com que os outros pontos de troca de tráfego também gerem interesse dos sistemas autônomos. Tá? Então, a ideia aí desse OpenCDN, né, é melhorar a atratividade dos IX, né, que no caso de São Paulo e Rio são atendidos, né, por essas principais CDNs aí, então a gente está pensando nos demais, tá ok? Então, a ideia, né, é propiciar exatamente o ambiente semelhante a de um provedor, né, para que essas CDNs coloquem seus caches lá, tá ok? E a gente vai ratear os custos entre os demais participantes, tá ok? Então, quer dizer que as CDNs aí já foi provado de que seria necessário aí, né, para poder, digamos, ter qualidade na internet, né, já se sabia disso já desde 95, né, e a solução dada para esse problema aqui, né, que o próprio Tim Berners-Lee propôs lá no MIT, né, aos seus colegas, né, então, ao serem questionados os colegas do MIT, né, o que o pessoal criou, né, foi exatamente esse conceito de CDN, tá ok? Então, a empresa Akamai, né, foi fruto do desafio que teve o pessoal do MIT aí, tá ok? Então, ela começa a sua operação em 97, já em 99 já estava aqui no Brasil, tá? Só para ter uma ideia de quão ousados eles eram e são, né? Então, a ideia é levar o conteúdo, né, mais próximo dos usuários, ok? Com isso daí você vai melhorar a qualidade, você vai evitar que você tenha tráfegos para poder atender todo mundo a partir de um ponto central, você vai ter vários pontos distribuídos na internet. Então, as empresas enxergaram, né, e começaram também a construir as suas próprias infraestruturas, de caso de Google, Netflix, né, depois Facebook, né. Você também pode contratar empresas especializadas, tipo a Akamai, Cloudflare e outras aí, para poder levar os seus conteúdos para os usuários mais próximos, né? E a nossa ideia, né, é tentar espalhar isso, tá? Bem, a forma com que eles fazem aí seguem duas filosofias, né? Uma que eles instalam toda a sua infraestrutura e conectam ao XBR e deixa que todo mundo chegue para poder, digamos, pegar o conteúdo nessa infraestrutura própria das próprias CDNs, tá ok? E a outra filosofia é colocar cache dentro dos provedores, mas nesse caso aqui, né, o provedor precisa prover tanto alimentação para esses caches aí, né, por conta da infraestrutura de data center, ok? E a operação fica a cargo das CDNs, tá ok? Então, nossa ideia, né, foi tentar
distribuir o conteúdo, né? E a ideia é que, vamos dizer assim, a gente cria um conceito de OpenCDN que é intermediário entre esses dois, né? Só que essa infraestrutura aqui, né, é para atender os participantes do XBR, tá ok? Então, dessa maneira, né, a gente vai compartilhar os custos aí entre quem queira esses conteúdos aí, tá ok? Então, tem um vídeo aí que a gente fez, caso vocês queiram dar uma enxergada, né? E aqui está o nosso piloto, tá ok? Então, a gente tem a estrutura de São Paulo, a gente fez um link de São Paulo até a estrutura do OpenCDN em Salvador, né? Conectamos essa estrutura aqui ao IX de Salvador para poder atender os diversos participantes em Salvador, tá ok? Então, entrou em operação aí em 2018, né, com 24 participantes, né? Quer dizer que, e aí, o que se enxerga aqui, né, pessoal, é que aproximadamente, né, 600 prefixos são anunciados para CDNs lá em Salvador, tá? Sendo que 24 sistemas autônomos são ligados diretamente e 78 sistemas autônomos ligados indiretamente, ok? Na parte de IPv6, né, temos 60 prefixos, 15 sistemas autônomos ligados diretamente e 2 sistemas autônomos ligados indiretamente. Bem, aqui tem o comportamento de cada um dos participantes, né? Quer dizer, que no instante da ligação, né? Quer dizer, que ele acaba... Isso daqui é para um novo participante, né? Quando ele é ativo, ele passa a receber esse tráfego, né? Aqui já tinha um participante que já estava usando o X de Salvador, né? E aí, quando a CDN entra em operação, ele tem uma elevação de tráfego, né? E aqui a mesma coisa, a gente pode constatar aí a elevação de tráfego em função da entrada da CDN, tá ok? Bem, isso aqui são os gráficos aí sobre o X, né? Então, você pode ver o aumento aí de tráfego no X de Salvador. E aqui está a ideia, né, de que você tem essa banda para poder alimentar e você tem toda essa banda aqui do pessoal que está consumindo o tráfego dessas caches aí, tá ok? Então, isso daí é o que eu queria falar sobre o OpenCDN, quer dizer, que o OpenCDN é uma aposta nossa aí para poder distribuir o conteúdo. A gente aqui foi citado, né, pessoal, o XBR foi importante, né, quando teve aquele caso lá do Snowden, né? Então, de que o Snowden foi, quer dizer, que o caso do Snowden, né, todo mundo sabe, né, porque que o Brasil poderia ser bisbilhotado muito mais se não fosse o XBR, tá? Então, isso daqui tem o reconhecimento da própria revista Fortune, ok? Quer dizer, que quando ele faz reportagens sobre os principais pontos de troca de tráfego do mundo e acaba citando o PTT, né? Então, esse artigo aqui é de 2015, tá? Da revista Fortune. E, obviamente, né, se não fosse o IX, né, os pontos de troca de tráfego aqui do Brasil, o cenário poderia ser muito pior do que foi naquele momento. Tá ok? Um pouquinho de curiosidade, né, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar de Donut Internet ou Donut Peering, ok? Mas, basicamente, né, simplesmente para denotar o quê? Antigamente, né, pessoal, você tinha aqui as incumbents ou os tier 1s, né, quer dizer, da internet, ok? Todo mundo, né, contratava trânsito com esses principais sistemas autônomos, tá? E o que acontecia é que se alguém da parte do Donut quisesse conversar com outro que estivesse no Donut, tinha que ir até o centro e voltar. Obviamente com custos elevados, né, porque isso daqui eles pagavam trânsito, isso aqui também é trânsito, tá? Então, se esse quisesse conversar com esse, teria que conversar pagando, tá ok? Então, quando a gente troca esse miolo aqui por ponto de troca de tráfego, todos esses participantes aqui do Donuts aqui, entendeu? Trocam tráfego entre si gratuitamente, ok? Simplesmente tendo o investimento de se conectar ao IX, tá ok? Então, com isso, você tem barateamento de custo e você também tem melhoria de qualidade, porque você consegue
ter, digamos, conectividade direta com outros sistemas autônomos. Bem, isso daqui também é uma outra curiosidade aí que está se discutindo na internet, né, pessoal? É sobre se a internet vai ser flat no futuro ou não, tá ok? Então tem vários dados aí, né, pô? Então, só para ter uma ideia, né, pô, existem alguns facilitadores aí para que esse cenário de internet flat ocorra, né? Crescimento do número de pontos de troca de tráfego, ok? Fração significativa de tráfego internet originada de poucas, digamos, CDNs, né? Grande penetração de vídeo streaming e web TV. Então, substituição gradual de arquivos compartilhados peer-to-peer por serviço de download direto, ok? Dominância de poucos provedores de conteúdo de busca web, redes sociais online, entretenimento, ok? Então, o cenário ele acaba propiciando para esse modelo aí, para que a internet seja flat, ok? Então, é só para vocês pensarem aí se, de fato, isso vai acontecer ou não, tá ok? Porque, normalmente, né, a interligação de sistemas autônomos aí, né, são dinâmicas e visam, basicamente, minimizar custos operacionais, maximizar a receita de trânsito e ou melhorar o desempenho e confiabilidade da rede. Ok? Então, normalmente, esses são os principais fatores, né, pelos quais as redes aí acabam participando desses peerings. Ok? Então, ou você, no esquema antigo, né, você tinha aqui, né, provedor de conteúdo, você tinha o provedor de trânsito, digamos assim, digamos, parcial, né? Quer dizer, que ele é o que acaba atendendo, vamos dizer assim, regionalmente, né? Aí você tem o provedor de trânsito global, tá ok? Aí você tem o provedor de trânsito local, né? E você tem o cliente final, ok? Então, esse esquema aqui é o esquema que estava vigorando, ok? Então, você pode ter um esquema aí com a entrada dos provedores de conteúdo conectado ao X, né? Quer dizer, que aí você tem os provedores de trânsito local atendendo o cliente final aqui diretamente, ok? Então, que a ideia é que esse provedor de conteúdo, né, ele esteja conectado diretamente ao provedor de trânsito local, ok? De forma direta através do X, né? E com isso aqui atender sua clientela final, ok? Evitando o provedor de trânsito global. Então, essa é a ideia aí que eles estão discutindo aí, estão visualizando na internet, né? E acabam enxergando que em muitos locais está acontecendo isso, ok? Bem, eu queria finalizar aqui, né, pessoal, simplesmente para convidá-los aí a participarem do X Fórum 13, né, quer dizer, que vai ser na Semana de Infraestrutura, ok? Que vai acontecer no Centro de Convenções aqui, né, do Hotel Puma, na Vila Olímpia, aqui perto, ok? Conjuntamente aqui com o GTR e GTS e os tutoriais do NIC, ok? Então, segunda-feira, os tutoriais do NIC, terça e quarta, o X Fórum, e quinta e sexta, GTR e GTS. Ok, pessoal? Então, é a semana de 9 a 14 de dezembro. Ok? É isso, pessoal. Isso daqui, né, pessoal, é só para lembrar que... Por que eu falei que a gente está comemorando os 15 anos? A gente tem aqui, no dia 2 de julho, né, um e-mail do Frederico Neves, que está aqui, né, mandando para a comunidade do GTR, né, o lançamento aqui do PTT Met São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ok? Em 2004, ok? Então, julho de 2004, tá ok? Então, está anunciando aqui, né, o início das operações, né, no X de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E aqui coloca os contatos, como que, vamos dizer assim, ele nasce com 3 PICs, né, quer dizer que o da Multirede, da Metrorede, OptiGlobe, e no caso aqui do NIC-BR, e depois a gente fez a conectividade da USP para poder atender a rede acadêmica, né, e esses dois aqui eram
os PICs comerciais, quer dizer, que é onde que as empresas podiam se conectar para poder, digamos, participar do ponto de troca de tráfego de São Paulo. Fred, se quiser falar alguma coisa a respeito, você que foi o dono do e-mail daquela oportunidade. Só queria citar um grande amigo dessa época, a OptiGlobe está até hoje, é a Activity, né? A gente tem que lembrar do Krahe, que era da rede acadêmica lá do Rio Grande do Sul. Infelizmente ele já faleceu, mas foi um dos grandes incentivadores da gente ter o projeto PTT Metro que a gente tem hoje. E o pessoal da MetroRede também, que na época, hoje é Oi, mas foi Brasil Telecom no meio desse caminho. E sem esse pessoal, sem a iniciativa desses provedores e de boa parte dos provedores que ajudam o projeto no Brasil como um todo, aí, né, nessas todas as localidades que o Milton falou, o projeto não seria o que é hoje, né? Então, a gente tem que agradecer muito eles. De novo, a internet só é o que é hoje porque a gente colabora, a gente participa desses fóruns, a gente troca ideias, a gente compartilha sucessos e casos não tão bem-sucedidos assim, mas com isso a gente vai progredindo e andando para frente. Então, 15 anos de sucesso aí do X. Parabéns, Milton. Então é isso, pessoal. Estou aqui à disposição para, digamos, perguntas, se vocês quiserem fazer, e um pouco de história aí do que se passou, né? Então, avancei um pouquinho mais do tempo necessário, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Alguma pergunta, pessoal? Oi, bom dia. Recentemente eu achei aquele artigo da Unicamp que alguns estudantes fizeram, que eles analisam o ecossistema do IX, acho que foi 2015 ou 2016, que é um paper que eles fizeram, eles analisam o ecossistema e analisam vários pontos aqui do IX no Brasil. Eles colocam, tem uma parte que eu lembro que eles colocam, que a forma que os IX públicos se desenvolveram no Brasil é diferente da América do Norte. Porque na América do Norte, acho que por causa do jeito que as empresas de telecom e as empresas de conteúdo se desenvolveram, os IX públicos não são igual ao do Brasil. Do Brasil é o maior IX público do mundo, comparando com a Europa. Eles também comparam com Amsterdã, com Londres. Eu queria saber qual você acha que foram as características do Brasil para ter para o IX brasileiro público ter tanta relevância para os participantes, diferente do que acontece nos outros países, onde os IX públicos não tiveram essa relevância, esse crescimento exponencial igual foi aqui no Brasil. Bem, eu diria que, vamos dizer assim, é um trabalho, né, que vocês podem ver, são 15 anos, né, de estratégia traçada desde o começo, né, de que a gente deveria, digamos, convencer as redes a se tornar sistemas autônomos. Isso daí não foi um trabalho tão simples no começo, tá? E a gente teve aí no meio desse trajeto aí auxílio das associações, né, que foi bastante importante, né, que ajudaram a disseminar esse conceito, essa ideia, né, e muitos acabaram enxergando, né, o ganho em se tornar sistemas autônomos, tá? E fora isso, né, quer dizer, que a gente também teve a partir dos conteúdos, né, quer dizer, que também nos ajudando aí, né, quer dizer, que os principais conteúdos vieram e enxergaram e também, digamos, participou, né? No começo, quer dizer, que a gente teve a ajuda do próprio UOL, né? Quer dizer, que o UOL foi um grande parceiro no começo aí para poder dar uma alavancada na quantidade de participantes, né? Quer dizer, que então o próprio Yahoo aí, quer dizer, que hoje que é insignificante, quer dizer, que está bem pequeno, né? Mas ele também, naquele momento lá, quer dizer, que ele puxou, ele criou atratividade naquele momento ali. Então quer dizer, que é uma combinação de fatores, quer dizer, que a gente não pode dizer o que nos levou a sermos um case de sucesso
assim, simplesmente que a gente instalou e deixou a coisa acontecer. Quer dizer, que não é isso, né, pessoal? É trabalho, né? Assim também como a equipe do Moreiras, né? Quer dizer, que dando esses cursos, né? Também trazem essa visibilidade da importância de serem sistemas autônomos, quer dizer, e isso daí, quer dizer, que fazem com que a própria comunidade também enxergue essa importância, né? Quer dizer, e como o próprio Fred falou, né? Quer dizer, que o sistema autônomo aí dá independência, dá liberdade, quer dizer, que você, quando você quiser trocar de provedor de trânsito, basta você, digamos, contratar outro provedor de trânsito que você está atendido. Agora, se você não é sistema autônomo, uma dor de cabeça imensa aí para você fazer esse movimento, ok? Então, a gente tem que dar, assim, a gente tem que agradecer aí ao entendimento dos próprios provedores das redes de forma geral, né, porque entenderam a ideia e acabaram também, digamos, participando. Ok? Então, obrigado, Milton. Uma salva de palmas aí para o Milton.